Domingo, 18 de setembro. O Fantástico começa desvendando um século de mistério. O que esconde esta parede lacrada há 100 anos numa escola no interior de São Paulo? Uma entrada secreta para uma outra dimensão. Uma tumba, sabe? Tipo faraó. Um segredo que desperta a imaginação dos alunos de várias gerações. É como a descoberta dos tesouros do Egito, né? Tesouros estão por toda a construção da Escola Sud Menuci, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Arquitetura eclética na fachada e no interior misturavam o neoclássico com o barroco, que eram os signos da cultura europeia, né? Uma parede em especial é o centro das atenções. Esconde um presente deixado pelos alunos de 1922. O que será que tem? Mistérios. O Brasil tinha se tornado república havia menos de uma década, quando a escola foi fundada. 25 anos depois, surgia a ideia de fazer uma cápsula do tempo, para ser aberta em 100 anos. Eu achei muito genial, assim. Era uma época em que a linha do trem direcionava o progresso. A estação da Companhia Paulista em Piracicaba funcionava a todo vapor. No Brasil, o mercado do café estava em crise e as artes passavam por uma revolução. A Semana de Arte Moderna, na capital paulista, rompia padrões e lançava grandes nomes do cenário artístico nacional. Em 1922, Piracicaba já era uma cidade voltada para a educação. Piracicaba já era conhecida como a cidade das escolas. Na época, a Sud Menuci formava professores para escolas de todo o estado. Hoje, o colégio tem mais de 600 alunos nos ensinos fundamental e médio, que esse ano mergulharam no passado. Houve salas responsáveis por entrevistas com ex-alunos, com ex-diretores, com ex-professores. Houve salas fazendo o mascote da cápsula e fazendo um concurso, o logo. Muitas atividades de exposição de fotos, de conhecimento mesmo sobre a história da escola. E pensando também, o que foi 1922? Um sentimento de curiosidade mesmo, assim, generalizado. Todo mundo ansioso pelo dia da abertura da cápsula. 2 dias antes, profissionais de um museu da cidade já começaram os trabalhos. Mais de 3 horas para romper a barreira de 8 centímetros de concreto e tijolos. E deixar tudo pronto para a cerimônia de retirada. Ela está lacrada, ela é uma caixa de cobre, mas ela foi selada na integridade. Chegou o dia! 7 de setembro de 2022. Foram 100 anos de espera para a abertura da cápsula do tempo e agora faltam poucos minutos para matar a curiosidade. Como a parede já foi aberta, a escola colocou aqui uma nova placa de proteção da caixa de cobre. Assim, a espera centenária vai levar menos tempo. Esse encontro com o passado reúne muitos convidados que fizeram parte da história da escola. Dona Clóris é filha de Oscarlina Bueno de Moraes, uma das alunas que participaram do projeto da cápsula em 1922. Muito emocionado? Muito lindo. Que momento, né? Saber que a sua mãe participou do trabalho ali, né? Os profissionais do museu trouxeram a caixa de cobre aqui para o laboratório da escola. E agora estão fazendo uma análise bem minuciosa da cápsula do tempo. E a gente vai ter que sair desse local porque pode ter uma contaminação. Eles usam equipamentos específicos para não danificar o conteúdo. A caixa de cobre é aspirada em uma câmara de exaustão. Soldada em 3 partes, a cápsula finalmente é aberta. Momento que todo mundo esperava. Um jornal, um mistério embrulhado em folhas de seda. Apenas parte desse conteúdo foi apresentada ao público. Moedas de réis, material escolar e alguns documentos. Depois, tudo ficou em quarentena por 6 dias. É preciso cortinas fechadas, pouca luz, porque o calor pode estragar o material. Parte do acervo ainda tem umidade. Mas o que é possível ser mostrado é um tesouro de curiosidades. Fotos, documentos e mensagens. O diretor da época deixou aqui uma receita médica anti-estresse.
Ele imaginava que nos dias de hoje a vida seria muito agitada e acertou em cheio. Brumoreto de sódio, tem água de flor de laranjeira e água de tilha. São alguns dos ingredientes que a gente tem nesse calmante. Já sabia que 2022 ia ter muito Ia estresse. ter. Alguns alunos aqui que eram realmente verdadeiros artistas, né? Desenhos impressionantes assim, da anatomia, do próprio equipamento de química. Para quem faz parte da história da escola, uma viagem no tempo. A senhora viu o que tem essa Gazeta de Piracicaba aqui? E o jornal traz aqui o centenário da independência. Maravilha, não? Livros do primeiro escritor de literatura infantil, cadernos de música. Eles estão todos engravatados aí, né? Ah, mas no meu tempo era terno e gravata. Em 54 me formei. Na aula de ginástica, só meninos. No laboratório de química, apenas mulheres e os professores. Naquela época, as turmas eram separadas. A escola tinha até um muro que dividia as salas de aula. A letra era muito diferente. Entende alguma coisa? Não consigo. Nem eu. O que é aquele ali, João? É sabonete? Então, é uma caixinha de sabonete, da época também. Carlos e Luiz foram alunos do colégio na década de 70. O avô deles é um dos formandos de 1922. Você viu essa carta aí? O avô que escreveu. Essa carta aqui? Meu avô que escreveu? Essa aqui? Essa mesmo. Vontade de pegar na mão para ler. Aí são 12 páginas e aí no fim tem a assinatura dele. Nossa. Pô, a assinatura dele era essa. Daquele que em vida se chamou Bento Lordelo. Pô. Muito emocionante, né? A carta foi endereçada ao professor de História de 2022. O avô só não imaginava que os próprios netos transmitiriam a mensagem. Envio ao preclaro mestre um saudoso abraço de paulista irmão, desejando-lhe um longo viver para poder contribuir com a luz de sua inteligência para o engrandecimento, para o progresso e para a honra da pátria, que é a dos brasileiros. Um século depois recebeu uma mensagem dessa, né, direcionada a vocês, professores de história. Como é que é isso? Nossa. É emocionante. A gente vê que continua essa questão de a gente estudar a história, conhecer a história do nosso país, né? Responsabilidade agora que a gente assume também, né, de continuar essas palavras, né, da gente contribuir para a história, né? É emocionante mesmo, né, a gente passar por isso, uma coisa que a gente não imaginava. Essa carta foi uma tremenda surpresa mesmo para nós, né? Dentre todos os legados que meu avô deixou, eu acho que esse é mais, assim, foi o mais surpreendente, né? Foi, assim, acho que uma das maiores emoções que eu tive na vida. Agora, a escola prepara uma nova cápsula para ser aberta em 50 anos. Então, eu separei uma máscara, né, para representar a pandemia que a gente viveu esses 2 anos. O celular. Espero que daqui a 50 anos a educação volte a ser como era antes. Em relação à qualidade de ensino, deu para perceber que muita coisa se perdeu aí ao longo de 100 anos. Eu quero estar aqui para ver isso.